educacionais, gestão e parceria. Ela vai discutir as políticas educacionais, com ênfase nos princípios da educação inclusiva, enfocando os mecanismos de gestão da escola aberta à diversidade e os estabelecimentos de parcerias que garantam o direito a essa educação. Para conversar com os senhores, temos o prazer de apresentar a professora Marilene Ribeiro. A professora Marilene, ela é graduada em Letras, pós-graduada em Planejamento da Educação Especial, ex-assessora e chefe da Divisão de Educação para o Trabalho da Diretoria de Educação Especial, Fundação Educacional do Distrito Federal. Exerceu a função de coordenadora do Programa Nacional de Prevenção de Coordenadorias Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, coordenadora geral adjunta da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e atual secretária de Educação Especial do Ministério da Educação. Então, realmente, nós estamos aqui com uma pessoa que tem sido, e até eu tomo a liberdade de, fora do que está aqui no escrito, de dizer que a professora Marilene é uma grande amiga que nós temos dentro do Ministério da Educação. É a pessoa que a gente tem a liberdade de discutir os nossos problemas sem aquela preocupação hierárquica, com o respeito pela função que ela ocupa, mas assim discutindo como alguém tão preocupada quanto nós, com as dificuldades, com a exclusão que ainda está, e está sempre aí junto, viabilizando, vendo formas para que a gente possa ganhar espaço e conseguir garantir o direito à educação para todas as pessoas. Então, é com muito carinho que eu estou aqui ao lado da professora Marilene e apresento a professora para vocês, para quem ainda não conhece, né? E vamos ouvir o que a professora tem para nos dizer. Com vocês, então. Obrigada, Iva. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer mais uma vez à Federação Nacional das APAES de ter trazido para aqui praticamente o staff da Secretaria de Educação Especial. Nesse momento tem outras pessoas da Secretaria falando em outras salas aqui, além desse trabalho de parceria que a gente vem desenvolvendo com a PAI, com as universidades brasileiras, com as secretarias de educação e que tem dado um resultado bastante positivo na execução da educação especial em nosso país. E me pediram para falar de um tema que nem todo mundo gosta, né? Falar de política, acho que se eu ficar eu fico na frente da luz, não sei. Falar de um tema que é falar de política, que é uma coisa mais ou menos árida, nem todo mundo gosta. Tem outros assuntos mais interessantes para se ouvir por aí, mas de qualquer maneira eu vou tentar cativar vocês, poder falar alguma coisa que tenha algum significado, algum sentido para tudo isso. E nós queríamos começar falando o que é uma política, como é que se formata uma política. Uma política é um conjunto de ações e decisões implementadas pelo governo em resposta a uma demanda social. Então, as organizações se encontram, os diversos segmentos organizacionais ou grupos de pessoas e fazem uma demanda e fazem uma pressão junto ao governo para que o governo tome algumas iniciativas para modificar basicamente o meio ambiente, ter um efeito modificador sobre o meio ambiente. Essa política, ela tem várias fases que ela exige. Primeiro que você vai trabalhar a formação da agenda. Então é um momento de muita participação, é um momento em que a sociedade se reúne e que começam essas questões a serem debatidas com o conjunto da sociedade. Tem a formulação da política, que também é um momento muito dinâmico, um momento de muita negociação,
ocasião em que todos os atores envolvidos se manifestam em conjunto e tomam a decisão de encontrar a solução mais satisfatória para a solução dos seus problemas. E depois tem, quando isso está discutido, ele passa a ser uma agenda governamental e passa a ser objeto efetivamente dessa política, e ela sai do papel e a política então é implementada. Então ela tem essas 3 fases que a gente está falando, que é a de negociação e a de demanda social, até que ela se formata num documento em que se torna uma questão transparente do governo, em que vai atuar para modificar o meio ambiente. Em função dos recursos disponíveis no governo, essa política, então, você prioriza as ações que vão ser desenvolvidas para solucionar determinados problemas que estão sendo colocados, então, pela sociedade como um todo, para o governo. E é importante dizer que nenhuma política pode ser fruto de a cabeça de uma pessoa que esteja, ou de um grupo que esteja instituído legalmente, mas sim ele tem que ser amplamente discutido, porque ela vai responder ou ela vai modificar a vida de determinadas pessoas. Então ela exige obrigatoriamente uma instância de negociação muito ampla para que isso possa ser um documento, gerar um compromisso, não seja um documento do governo, mas que seja um documento coletivo do país inteiro. E nós, quando nós falamos em recursos disponíveis, a gente pode um pouco já pensar na questão da pessoa portadora de deficiência. Até há bem pouco tempo nós falávamos, eu acho que isso a gente não pode nem mais falar sobre isso, que 10% da população brasileira porta algum tipo de deficiência. Foi feito um estudo na década de 70 pela Organização Mundial de Saúde. Não fez o estudo no Brasil, fez o estudo em alguns países africanos e generalizou o estudo para todos os países que tivessem as mesmas condições socioeconômicas daquele estudo, elas teriam também a mesma população. E o Brasil se encontrava naquela mesma situação. Então nós dizemos que 10% da população porta algum tipo de deficiência, não é o que a gente fala por aí? Mas nós também não temos, existem estudos de prevalência que é feito por organizações, que é feito pelo Ministério da Saúde, que nos diz que essa informação não é verdadeira, que ela é talvez muito abaixo do que isso está colocado, mas pode ser também muito acima do que isso. Então, há pouco tempo nós tivemos o censo, os dados do IBGE, a pesquisa no país inteiro. Se compararmos com o censo educacional, esses dados da Organização Mundial da Saúde, nós diríamos que nós temos um sistema educacional, e isso a gente tem efetivamente, ainda extremamente frágil, mas que nós temos um número muito pequeno de pessoas portadoras de deficiência nos bancos escolares. O país, em relação ao ensino fundamental regular, ele tem uma estimativa de cobertura de 98% dos alunos em idade escolar encontram-se dentro das escolas, encontram-se nos bancos escolares. Enquanto a gente tem uma cobertura muito grande no ensino fundamental, agora o Brasil está preocupado com a qualidade desse ensino. Nós colocamos quase 100% dos alunos dentro das escolas brasileiras, mas o ensino não vai bem. A qualidade desse ensino, ele não vai bem. Na educação especial, nós não temos essa informação. Onde estão esses alunos? Nós já fizemos, o Ministério da Educação já fez 2 campanhas nacionais falando para a população, para os pais, para a escola, que deveriam procurar as escolas brasileiras, que deviam colocar seus filhos numa escola próxima de sua casa, mas esses alunos praticamente não apareceram. O aumento da matrícula não foi tão significativo
significativo como a gente esperava que fosse. Então, onde estão esses alunos? Que eles não aparecem. O dado do censo, então, ele vai, da pesquisa do IBGE, eu acredito que ele vai chegar muito próximo da realidade brasileira e que nós possamos, então, efetivamente implementar políticas que possam efetivamente mudar o meio social e que sejam políticas de resultado para essas pessoas e para esses indivíduos. Durante muito tempo, em todo o mundo, as pessoas portadoras de deficiência viram-se na completa situação de exclusão social. Eles equivalia a dizer que eles não tinham direito a ter direitos. Não precisava, a legislação não se preocupava, a sociedade não se preocupava, absolutamente eles viviam num processo de exclusão social. Aí no Brasil nós podemos citar como exemplos que começaram a modificar essa sociedade. Ainda na época do Império, quando vocês conhecem muito bem a história da educação especial, quando se criaram no Brasil duas organizações vinculadas hoje ao Ministério da Educação, que são o Instituto Benjamin Constant e o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica no Rio de Janeiro. E também tiveram, na época, já no século XX, depois do Império, um longo período, praticamente o governo não fez nada, mas no século XX também surge uma instituição que a professora Helena Tipoffer criou, fundava a primeira sociedade pestalozzi do Brasil para atendimento educacional às pessoas portadoras de deficiência mental. Agora, houve um marco extremamente significativo em relação a esse segmento, foi exatamente a criação das APAES, ou da primeira APAE no Brasil. É interessante que a ata dessa primeira reunião, a gente fez uma pesquisa histórica para trazer para vocês. Ela foi na cidade do Rio de Janeiro, 9 de outubro de 54. Ele dizia que estavam assinadas 3 finalidades básicas para o movimento apaiano naquela oportunidade: interpretar, junto à comunidade, os interesses, aptidões e problemas dos excepcionais; promover medidas atinentes à solução dos problemas apresentados por pessoas excepcionais e colaborar com os serviços especializados existentes. Tá vestindo isso aí? É isso ainda que é o movimento apaiano. Já naquela oportunidade, claramente o movimento apaiano dizia que já ia trabalhar em parceria com as políticas públicas, com as atividades que estivessem sendo desenvolvidas. Bom, aí nós passamos a ter, começou a situação vem se modificando, e resulta, finalmente, num documento de política. Eu acho que o país hoje, a questão da deficiência tem uma visibilidade muito grande no país inteiro. Vários segmentos sociais se ocupam de discutir. A questão educacional passou a ser uma preocupação nacional, uma prioridade nacional, e não só das pessoas que estudam e de alguns segmentos do governo, da parte de educação, e das pessoas que estudam a área da educação. Ela passou a ser uma prioridade da nação brasileira, porque entende que, através da educação, ela não é o único fator, mas ela é um dos fatores mais importantes para mudar a realidade social de um país e de uma pessoa. Então ela passou a ser agenda política da nação brasileira. E passou a ser objeto de atenção não só dessa parte educacional, mas sobretudo da mídia, que vem colocando essas questões, vem desenvolvendo amplos debates nacionais, todos os projetos que o Ministério vem desenvolvendo em prol da educação, vem sendo colocado à disposição da sociedade brasileira. Empresários estão
organizando atividades educacionais para erradicar a questão do analfabetismo do Brasil. E no caso da educação especial, mais especificamente, além desses segmentos sociais, entra no processo com muita ênfase nesses últimos tempos, e você já deve ter, quem presenciou, ouviu falar do Ministério Público, entra no processo o Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público Brasileiro, eles têm mais ou menos a mesma finalidade que a APAE tem no país inteiro e outros movimentos organizacionais. Eles lutam pela questão dos direitos. E educação é direito de todos. Então, hoje o país está empenhado em ter uma boa escola para todas as pessoas, incluir todas as pessoas no seu sistema educacional. Então, as políticas públicas, elas resultam desse processamento não de fatores externos e internos ao sistema político. Então, elas representam as demandas ou reivindicações e como também apoio. Então, quando elas se transformam em questões políticas, esses fatores passam a incorporar a agenda governamental, motivando a definição de políticas públicas. Mas essas políticas todas, além desse movimento social, elas estão embasadas na legislação brasileira. Então, desde 1990, eu estou falando do atendimento educacional, eu vou chegar mais recentemente, na Constituição brasileira, mas tem documentos antes que falavam isso, que começaram a dizer os documentos brasileiros que educação a legislação brasileira, a educação é direito de todos. E no caso da educação de pessoas portadoras de deficiência, o atendimento educacional deveria ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino. Quando nós falamos em preferencialmente, e a lei, eu acho que ela foi muito sábia naquela oportunidade, foi que naquele entendimento em que a Constituição pela primeira vez se posicionou sobre isso, ela dizia claramente, ou deixava entrever nas entrelinhas, que tinham alguns alunos que não tinham condições, pelo menos por agora, para estarem em escolas regulares, como diz, preferencialmente na rede regular de ensino. A esses alunos deveriam ser garantido atendimento educacional, também em escolas especiais ou outras estratégias educacionais que o país desenvolve e desenvolve. Bom, a Lei de Diretrizes e Bases, 92/94/96, ela vem e fala exatamente a mesma coisa. A regulamentação dessa lei está saindo do forno. A gente até queria trazer para vocês, mas o Conselho já está pronto. O Conselho já mandou para o ministro assinar, mas o ministro ainda não assinou, então só então ela será divulgada pelo país inteiro. Mas essa lei, ela tem um enfoque novo. Ela diz... Primeiro que o enfoque da LDB em relação ao aluno atendido pela educação especial, ela não define claramente que está ligado à deficiência. Ela tira o foco da deficiência e coloca o foco educacional, da atenção educacional, nas necessidades educativas que esse aluno necessita. A outra novidade é que essas necessidades educativas, elas não serão identificadas no início do processo. O aluno entra na escola e durante o processo, essa avaliação, ela então será avaliada nas necessidades educativas que ele precisa e aí sim definido o tipo de apoio educacional que esse aluno necessita. Vocês sabem que a educação especial ela é uma modalidade de educação escolar
que ela permeia todos os níveis de ensino, que vai desde a pré-escola até o ensino superior. Então, as políticas brasileiras, tanto do ensino infantil, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, já traz implícitas nelas a atenção, ainda que meio que timidamente, mas já traz implícita a atenção às pessoas portadoras de deficiência no conjunto de suas ações. Bom, e ela define também uma coisa que é muito importante, que quando começou a se falar de escola inclusiva ou de escola de qualidade para todas as pessoas, inicialmente se pensou que acabariam as escolas especiais, de uma hora para outra se fechariam essas escolas especiais e todos os alunos estariam dentro do sistema regular comum. A lei não diz isso. A lei disse que existem escolas especiais, públicas e privadas. Claramente na lei está dizendo isso, claramente na resolução está dizendo isso, e no parecer da resolução também. Essas escolas públicas e privadas, a novidade, que a gente já vem trabalhando nisso, a própria PAI também já vem trabalhando nisso, é que escola especial, enquanto escola, seja ela pública ou privada, ela tem que estar comprometida com o currículo escolar. Currículo escolar, avaliação, seriação, carga horária, dias letivos. Eu não posso tirar o aluno da minha sala para fazer um trabalho de fonoaudiologia durante as 4 horas que ele tiver desenvolvido o currículo escolar. A escola tem que estar comprometida com a aprendizagem dos alunos. Isso é também uma novidade que a LDB, que a regulamentação da LDB vem definindo. Então, as entidades filantrópicas, a PAI e outros organismos, além dos serviços que ela já presta, enquanto escola, ela tem que estar trabalhando com o currículo escolar. E nesse sentido, é isso que eu ia falar. E nesse sentido, a federação já, sob o comando da professora Iva, que está à frente desse trabalho, já vem trabalhando na PAI Educadora. Quero dizer que a PAI sempre está trabalhando conosco, e além de estar trabalhando conosco, nós estamos trabalhando também com a PAI. Então, quando eles formataram o documento, tinha gente da equipe da educação especial. Então, a gente está nesse sistema de troca, e isso tem dado, um jogo bastante importante, não é? Vem acontecendo no país inteiro. Bom, então, as APAES, eu estou falando da APAES, mas eu estou generalizando para outra, ela vai oferecer vários outros serviços, como ela sempre ofereceu. Mas, enquanto espaço educacional, ela tem que se instituir como escola. E escola tem um regulamento que é definido, né? Geralmente pela Secretaria de Educação, e que serve para todas as escolas brasileiras. A outra coisa importante que traz a lei, mas que também já vem se organizando, é que as escolas, a PAI, elas integram o sistema educacional brasileiro. Elas não são algo, um apêndice da Secretaria de Educação, mas ela faz parte do sistema educacional, assim como faz parte a educação especial, também integrando o sistema educacional e não como um sistema paralelo, como até bem pouco tempo a educação especial era dessa forma encarada. Bom, e quem são esses alunos das escolas especiais? Se você está me dizendo que não mais a legislação está colocando que sejam alunos deficientes mentais, visuais, auditivos, o que a lei está dizendo são aqueles alunos que requerem atenção individualizada para as atividades da vida autônoma e social. Vejam que a gente desfocou a questão da deficiência, mas que tipo de ajuda que ela é individualizada,
mas que dá a esse aluno, né, uma maior condição de autonomia na sua vida social. Mas também tem aqueles alunos que necessitam de ajudas intensas e contínuas. Então, são aqueles alunos que nós antigamente chamávamos que tinham uma deficiência mais severa e que precisariam desse trabalho de mais intensidade. Tá? Bom, na questão, e como que está acontecendo isso? Como que vem sendo desenvolvido isso? A gestão da educação especial em todo o território brasileiro. Eu queria dizer para vocês que a gestão de qualquer política educacional, ela apresenta inúmeros desafios, ainda mais considerando um país como o Brasil, né? Com o tamanho que ele tem, mas que supera, esses desafios superam não só o quadro de concentração de renda e exclusão social, que o processo de globalização econômica tem acentuado, assim como também nos relatórios de desenvolvimento das Nações Unidas. Então, todo esse processo de globalização por que passa o mundo, que tem influência no país inteiro, em todos os países, isso também afeta a questão da gestão de uma política pública. Bom, a adoção de uma abordagem estratégica clara e corajosa, que não apenas sinalize um horizonte, mas que aborde as questões a serem enfrentadas de maneira holística ou de maneira global, o problema não pode ser visualizado apenas por uma ótica, em suas múltiplas dimensões, de modo que o gestor público que não venha diluir o compromisso de governo em medidas desarticuladas e pontuais. Então, vocês estão tendo a oportunidade, o evento está tendo a oportunidade de trazer aqui a saúde, a justiça, o trabalho, o lazer, o Ministério Público, porque isso tudo está imbricado na melhoria do atendimento educacional a esse aluno. A gente precisa de parceria, de estar trabalhando com todos esses outros segmentos nacionais. A implementação participativa das políticas públicas supera o paradigma burocrático, paternalista, e vem montando um programa social de cima para baixo, impondo à população e mesmo o mesmo que operaria adequadamente. Né? Então, a política não vem de cima para baixo, ela vem ela vem de baixo para cima, ela responde a essa demanda e altamente participativa e colaborativa de todos os segmentos e todos os atores que serão objeto dessa mesma política. E outro, a promoção da transparência nas ações do governo, trocando o segredo da elitização, né, nessa questão da gestão e da informação, bem como as formas de comunicação autoritária. Então, todos os programas que o MEC vem desenvolvendo, ele vem sendo amplamente discutido com a nação brasileira, com os segmentos organizados. Nós não conseguimos ouvir todas as pessoas, mas nós discutimos as políticas todas com os segmentos organizados representativos dos diversos segmentos que seriam atendidos hoje pela educação especial. E aí, na condição de dirigentes educacionais junto à Secretaria de Educação Especial do Ministério de Educação, nós estamos certos de que os educadores e gestores das APAES, que tanto têm contribuído para a atenção integral à pessoa portadora de deficiência, têm estado e estarão, eu tenho absoluta certeza disso, sempre do nosso lado, como parceiros no enfrentamento dessas grandes questões que nós temos que buscar soluções conjuntas no país inteiro. Essa certeza, ela advém de que nas duas gestões em que essa equipe que está hoje à frente do Ministério de Educação, à frente da Secretaria de Educação Especial, no MEC, ela tem apoio total do ministro Paulo Renato, na gestão do presidente Fernando Henrique. Então, eu ouso dizer
dizer, eu tenho a coragem de dizer, isso não sou eu que falo, é o país inteiro que fala e que chegam aos ouvidos do Ministério de Educação. Nunca nesse país se deu tanta atenção à educação especial como na gestão do ministro Paulo Renato. Nunca. Em todas as ações, em todas as áreas, a gente tem trabalhado e com apoio total do Ministério. Hoje tem uma situação configurada bastante diferente. Primeiro, essa grande parceria que nós conseguimos fazer com a sociedade brasileira. Hoje, estão aqui presentes no Congresso da Paz, estão presentes conosco professores universitários, inclusive participando da comissão científica desse evento, coisa que até bem pouco tempo isso era inimaginável, não podia acontecer. E a gente conseguiu trazer todos os atores sociais para estar discutindo essas políticas públicas. E o que a gente tem falado sempre com a universidade brasileira? Que a universidade, as teses de mestrado, de doutorado, elas precisam ser para modificar a prática educacional, pedagógica, dentro da sala de aula. Não serve somente para cumprir uma tarefa, para você ganhar um título de mestre ou doutor. E essas coisas, graças a Deus, começaram a mudar. Bom, nós temos buscado ao longo desses anos, dessas duas gestões que nós estamos à frente, que esse grupo está à frente da Secretaria de Educação Especial, nós buscamos parcerias, e tínhamos e temos até hoje uma ação e uma meta e um desejo de fortalecimento das organizações nacionais representativas. O Ministério passou a desenvolver algumas ações através das organizações nacionais. As pessoas que gostam de fazer análise da educação especial e que gostam de ver relatórios ou dizer em que dinheiro a gente está gastando, investindo todo o recurso da educação especial em escolas não governamentais, em escolas especializadas, gostam de fazer esse tipo de análise. Mas vários dos projetos que a gente vem desenvolvendo via Federação das APAES, via Associação de Surdos, via Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais, se reverte em favor e em prol das escolas brasileiras, das escolas da rede pública. O que nós fizemos? Nós precisamos ter organizações nacionais fortes, comprometidas, que saibam o que vão fazer e que tenham metas claras e definidas. Então, o fortalecimento das organizações como a PAI, no que tange à sua capacidade de realizar uma educação escolar de qualidade, então nós participamos por meio de discussões e de apoio técnico que resultaram nessa proposta da APAE Educadora, que ela hoje é uma unanimidade nacional. Todo mundo fala isso no país inteiro, efetivamente como mudando a realidade do país em termos de educação, falando que escola tem que ter compromisso com a educação. E isso é tão importante, essa troca e essa parceria, que a gente também vai pegar esse documento ou adaptá-lo um pouco e discutir com as escolas especiais brasileiras que integram o sistema público de ensino, que elas também não podem ficar a par e à margem dessa discussão. Um outro projeto também que é importante, que está tendo uma discussão dele agora, é o projeto do PROINESP, ou Programa de Informática Educativa para a Educação Especial. O Ministério tem um programa de informática chamado PROINFO, e através desse programa são implantados laboratórios de informática nas escolas brasileiras. São 13 computadores, sendo 12 computadores para uso do aluno e um servidor de rede, scanner, estão todos ligados na internet, mas as entidades, e esses são para as escolas da rede pública. As APAES, as entidades não governamentais que trabalham em parceria com o governo brasileiro, elas não tinham acesso a esse tipo de coisa. O que nós fizemos? O próprio recurso que é de transferência, nós só induzimos a ação. Vocês vão montar um laboratório, vão montar um projeto junto conosco, nós montamos, vendemos a ideia
para as organizações nacionais e vamos implantar esses laboratórios. O projeto já teve uma correção, né, Ilva? Porque nós começamos implantando com esse número de computadores as escolas que tinham acima de 350 alunos. E quando a gente vai do país, por aí, e a Secretaria tem hoje essa posição, não acreditamos que a gente administra de Brasília. Se você não for ao interior, se você não for ver o que está acontecendo com a política que você vem implementando, é apenas falácia. Então a gente vai. Aonde menos vocês nos encontram é lá. Quando nos convidaram para estar aqui 9 pessoas da Secretaria, eu levei um susto. Eu não tinha, meu Deus do céu, 9 pessoas da Secretaria participando do evento, vou deslocar todo mundo para lá. Falei com elas, olha, não vou poder mandar, a gente faz junta, 2, 3, cada uma fala de outros programas, mas sinceramente me deu um orgulho extremamente grande da equipe que está lá. Por quê? Porque ninguém chama uma pessoa que não tem nada para dizer. Né? Então todas elas têm o que dizer, são pessoas competentes, é uma equipe que está lá competente, pessoas que foram professores de sala de aula, não foram só da teoria e do livro, mas como diz a gente diz aí na gíria, foram pessoas que pegaram a mão na massa. Isso tem o que dizer e tem resposta para dar as perguntas que vêm. Então tá todo mundo por aí, aqui tem 2, daqui a pouco estão falando também. Mas foram 9 pessoas que vieram de Brasília para falar dos programas que vocês certamente vão ouvir por aí, que está sendo desenvolvido. Bom, e aí? Se a gente fez um trabalho de gestão e um trabalho de parceria que a gente vem fortemente estabelecendo com as organizações com um segmento que tem algum interesse sobre a educação especial, qual foi o fruto dessas discussões todas que foram estratificadas num programa de política ou num programa de ação, já que isso é demanda da sociedade como um todo. A gente começaria a dizer da questão da acessibilidade, talvez é mais fácil de resolver, né? A acessibilidade começa com uma questão de atitude, não é só mudar uma porta, um banheiro, mas a acessibilidade entendida como um processo de aceitação e de mudança da escola para aceitar a todas as pessoas. Quando nós começamos a falar de educação inclusiva a partir de 1994, o país inteiro vem debatendo esse assunto, aqui amplamente nesse congresso discutido, a inclusão não significa acabar com a educação especial, não significa um local mais adequado para atender o aluno. Significa, sim, ela está comprometida com a qualidade do ensino. Como é que esse aluno aprende? E não um local, se é aqui ou se é ali. Se ele aprende numa escola especial, o pai tem o direito de escolher, ou ele também tem o direito de escolher. A escola, sim, ela tem que estar comprometida com que esse aluno aprenda. Durante muito tempo, e é bom a gente fazer essa crítica, eu faço, que eu também fui professora, a escola era, né, a gente fazia terapia ocupacional, é um espaço gostoso, mas a gente tem que investir cada vez mais na aprendizagem, que esse aluno possa aprender pelo menos a ler e escrever e contar. Isso vai desembocar num programa mais tarde que a gente está vivendo hoje, que é a questão da educação profissional e a questão da empregabilidade desse aluno. Hoje, pela legislação brasileira, que é rica de garantia de direitos para essas pessoas, as empresas são obrigadas a contratar pessoas portadoras de deficiência. E o que está acontecendo? A educação básica falhou. Nós temos a oferta de emprego, mas não temos as pessoas para empregar lá. Então, que tem que ter todo o reordenamento das escolas especiais, do atendimento educacional, voltado para a empregabilidade durante todo o processo educacional e não só a partir de 14 anos, quando a gente coloca esse aluno numa oficina pedagógica e que
e a maioria, não sei se maioria também não, mas em grande parte das oficinas pedagógicas a gente trabalha apenas ainda com o pano de prato. Não é um pano de prato, mas o pano de prato tem que ter qualidade. Nenhum mercado consome hoje um produto só porque ele é feito por portadores de deficiência. Você tem que ter qualidade, você tem que ter um atributo a mais para o mercado poder consumir. Então, tem todo esse processo. E a gente vem trabalhando na educação infantil. Na educação infantil, nós estamos trabalhando hoje, dentro da proposta de inclusão escolar, um trabalho que a gente faz com a Secretaria de Ensino Fundamental, são as diretrizes nacionais, né, como Rosineide, relativa à pessoa portadora de deficiência ou de necessidades especiais. Eu estou enfocando mais a deficiência porque é mais a atenção desse evento, nas creches e na pré-escola. Nós acreditamos piamente que você vai ter efetivamente uma sociedade inclusiva que valorize a diferença, que respeite a diversidade, quando você começar a formar cidadãos por inteiros. E você tem que formar o cidadão por inteiro a partir dos anos menores, né? De 0 ano. Então, esse trabalho começou a ser feito, o documento está para sair e nós participamos também de um programa de adaptações em ação, parâmetros em ação, e que vão para crianças com necessidades especiais em creches e escolas. Então, nós vamos começar a capacitar a todas as creches e escolas, pré-escola brasileira. É um trabalho, assim, incrível, é quase que inimaginável, é uma operação de guerra para a gente fazer. A gente sempre monta um esquema de formar multiplicadores e que esses multiplicadores vão multiplicando e que essa coisa chegue até lá. Mas não é muito fácil da gente conseguir perseguir essa meta, mas nós estamos tentando. No ensino fundamental são as maiores ações que a gente vem fazendo. Eu diria que nós também trabalhamos com os parâmetros curriculares nacionais, já colocando ações dentro dos parâmetros das pessoas portadoras de necessidades especiais. Nos parâmetros em ação, que está ficando pronto também, as adaptações curriculares. Como é que se adapta o currículo? Algo que a gente a vida inteira falava, o que é o currículo do ensino regular adaptado. A gente só falava isso, mas ninguém, na verdade, dizia o que era isso e como se fazia isso. Então, hoje a gente está mostrando para os professores como é que se adapta ao currículo e capacitando todos os professores. A outra formação dos professores, né? A formação inicial e a formação continuada. Na parte de regulamentação da formação, do documento de regulamentação da LDB, ainda não está concluído, né? Não está, pois é, a educação especial não está concluída, a gente está discutindo muito ainda, porque tem que representar efetivamente o que todo mundo, o melhor lugar que a gente pode chegar nessa discussão ampla que a gente está fazendo. Mas a formação inicial, a formação, a tendência do professor generalista, né? Que se inclua conteúdos ou disciplina acerca dele, dos portadores de necessidades especiais, nos cursos de formação de professores, e para aqueles professores que serão professores dos professores, então eles se pensa em cursos de especialização, onde vai se aprofundar o estudo desse aluno. Nós temos trabalhado também com a educação de surdos. A gente tem um programa de ação para a educação de surdo que começa a ser implementado agora. A grande pedida da comunidade surda é que a gente faça escolas especiais ou em classes especiais no país inteiro. Escola é absolutamente impossível, mas classes especiais a gente está pensando, mas nos pedem também que além de todo o trabalho de fazer com que o aluno surdo consiga falar, porque a comunidade é oral, a sociedade é oral, mas que haja um amplo programa de difusão da língua brasileira de sinais. Então é o que a gente começa a fazer agora,
já no mês que vem, né? Nós vamos criar multiplicadores, a gente está fazendo um convênio com a FENEIS, eles vão para Brasília, onde já existe intérpretes de língua de sinais, eles aqui vão capacitar os professores. A gente está repassando recursos para a FENEIS e eles então vão fazer esses cursos no país inteiro, nas secretarias de educação, para difundir também a língua brasileira de sinais. Pediram que a gente criasse centros de apoio ao deficiente auditivo, mais voltado para a questão da capacitação de professores, desenvolvimento de tecnologias, que a gente está pensando como fazer, e algo que eu acho que é perfeitamente factível, que seria uma modernização ou redimensionamento das salas de recursos que hoje existem. Hoje a informática é um elemento muito importante, que dá muita autonomia e que pode realmente dinamizar atendimento a esse aluno. Na área da deficiência visual, foi uma área que o país avançou assim, quase que milênios. Nós criamos centros de apoio, distribuímos kits de materiais didáticos para todos os alunos cegos, criamos centros de apoio ao deficiente visual e vai viabilizar uma coisa amplamente sonhada há muito tempo, que é colocar na mão do cego o livro didático em braille. E o livro didático, que é mais importante, ele passou a incorporar o Programa Nacional do Livro Didático. O que isso significa dizer? Porque quem estiver lá pode mudar o governo, sair do governo, entrar no governo, ele faz parte do programa. Isso não acaba. E essa tem sido, eu acho que o maior mérito que a gente tem conseguido na Secretaria é esse trabalho ferrenho de articulação. É matar 1 milhão por dia, por hora, para colocar que o programa nacional tem que ser para todos, não com recurso específico da educação especial. E também a gente tem um pedido, porque a gente tem conhecimento, é uma briga que a gente vai fazer, empreender, para o Programa Nacional do Livro Didático, que se estenda também para as escolas ABAES, para as organizações não governamentais e para as escolas da rede pública que também não recebem, que só enxergam o ensino fundamental. A gente está ali falando, brigando, dia a dia, até que um dia, como diz na moda aí, cai a ficha. E aí as coisas começam efetivamente a acontecer. Esse programa de informática é um programa vitorioso que está acontecendo no país inteiro e nós criamos alguns laboratórios, 38 laboratórios na primeira fase, na segunda fase mais 50 e esse ano a gente vai mais cerca de 50 laboratórios. E a gente está diminuindo pelo pedido que nos fizeram de que só as escolas maiores eram beneficiadas, nós estabelecemos, junto com a Federação Nacional das ABAES, critérios mais flexíveis para beneficiar também a alunos, a escolas que fossem menores, tivessem o menor número de alunos, que a gente julga ser um critério mais justo que possa atender a todas as pessoas. Temos um trabalho muito forte também com o ensino médio. Esse agora foi um programa até que me surpreendeu muito, que é chamado, nós temos um programa de educação profissional. Nós estamos fazendo um programa como um todo de reordenamento das oficinas pedagógicas, mas nós começamos a organizar a nossa própria rede. Então, as escolas técnicas federais e agrotécnicas e os CEPETs, e também isso só foi possível pela reforma do ensino profissional, que coloca que o aluno pode estar lá sem ter grandes escolaridades. As escolas técnicas federais, isso aqui também é algo extremamente importante, estão recebendo alunos portadores de deficiência em cursos profissionalizantes. E eles saem de lá com competência para exercer uma atividade profissional e com uma certificação de que eles podem exercer aquela atividade profissional. Isso tem um peso enorme, porque as escolas técnicas são ilhas de excelência no país inteiro. Então, hoje, os alunos deficientes mentais, auditivos, visuais vão às escolas técnicas e nós estamos também trabalhando com eles no sentido inverso, de mandar
professores das escolas técnicas, as oficinas das APAES e das escolas especializadas também para fazer essa capacitação e esse treinamento. É algo muito importante. Eles estão fazendo um cadastramento para oferecer para as empresas que pedem, solicitam profissionais, que nós teríamos os profissionais já para colocar no mercado de trabalho. Então, todo esse reordenamento da educação para dar a esse indivíduo competência para exercer a sua empregabilidade. A outra, eu trabalho com o ensino superior também, que a política vem sendo desenvolvida. Houve um trabalho de integração do ensino superior com a educação especial. E o primeiro trabalho deles, que nós começamos a fazer, foi um trabalho de reformulação do currículo de formação de professores, que o Conselho Nacional de Educação, naquela época, recomendou a inclusão de conteúdos ou disciplinas acerca dos portadores de necessidades especiais nos cursos de formação de professores e de outros profissionais. Uma coisa importante que aconteceu foi a criação de um fórum de instituições de ensino superior. Fórum tem muitas pessoas aqui participando do evento e que estão ajudando o Ministério de Educação na implementação dessa política. Então, existem bancas de especiais para alunos portadores de deficiência visual, auditiva, física. Quem consegue chegar até o vestibular, a flexibilização de tempo para o aluno portador de deficiência. E uma coisa que a professora Marlene, que é técnica na área da deficiência auditiva, vem lutando há muito tempo, que é a questão da avaliação, da correção da prova de dissertação, né? Que seja valorizado o conteúdo e não a forma do deficiente auditivo. Então, nós não conseguimos ainda emplacar isso, mas a gente continua falando lá com as equipes de vestibular das universidades. E mais a criação de serviços de apoio dentro da universidade para aqueles alunos que conseguiram passar, mas que precisam também de apoio, como é o caso do deficiente auditivo, do deficiente visual e físico especificamente. Algumas legislações brasileiras, elas têm ajudado muito a que essas coisas todas, esse novo momento que o país desenvolve. Além da lei de diretrizes e bases, a gente pode falar também de uma lei da acessibilidade, que foi 10.098, que foi publicada em dezembro publicada em dezembro de 2000, em que ela coloca para a sociedade brasileira como é que deve ser a questão da acessibilidade, não só entendida como fazer portas ou banheiros adaptados, mas acessibilidade, que significa também a questão da sinalização para cego, para surdo, para ter intérprete de língua de sinais. Ela sinaliza claramente como é que as coisas têm que se organizar. E o MEC também editou uma portaria para dizer para todas as universidades brasileiras que nenhum curso poderia ser reconhecido ou credenciado ou autorizado se não tivesse satisfeita a questão da acessibilidade para a pessoa portadora de deficiência. Então, as universidades todas estão e colocamos, inclusive, a questão de intérpretes de língua de sinais quando o aluno surdo para conseguir romper a barreira do vestibular. Então, as universidades, as instituições de ensino superior estão com essa nova situação para resolver e eles têm nos procurado muito, o Ministério Público está muito em cima disso tudo para solucionar essas coisas todas. Agora, eu acho que o futuro de tudo isso, dessa política e dessa parceria que fica moderna, acabando. Ah, tá, tô acabando. Bom, então essa política, eu acho que hoje eu recebi, no dia que eu vim para cá, de manhã eu recebi uma publicação da Federação Nacional das APAES, em que o presidente da federação falava em o despertar da cidadania. Foi? Vocês já receberam? Não?
Então ele dizia, me pareceu enquanto ele escrevia ali, ele falava como uma pessoa que era um deputado, né? Então ele dizia que falar de cidadania numa situação em que o país vive hoje, né? Falando de tantas falcatruas que acontecem aí, que a mídia está escancarando para todo o Brasil, era muito difícil. Mas eu imagino que isso sempre aconteceu. O que existe hoje é que isso hoje tem transparência. A gente não sabia que acontecia. Então, você vê uma situação de extrema miséria, quase, que o país vive, né? Com os seus cidadãos. E com essa condição que está aí, falar de cidadania era algo muito, muito complicado. Mas que as pessoas tinham que se revoltar com isso, tinham que se levantar e exigir, e chamava a PAI que pudesse estar trabalhando cada vez mais, como vocês habitualmente já vêm fazendo, na grita de defesa desses direitos, de uma sociedade mais ética, de uma sociedade mais inclusiva, onde todas as pessoas caibam. E ele fazia um pedido, ele reiterava, no final ele terminava, convocando as pessoas que estavam lendo aí, principalmente o movimento apanhando, para caminhar juntos. E eu tinha feito um texto sobre aquilo ali, Passaporte para a Cidadania. Quando eu li aquilo, assim, meu Deus, é quase que a mesma coisa que eu estou falando aqui. Praticamente quase que a mesma coisa que eu estava falando aqui, que eu pretendia ter falado da situação. Então eu quero dizer para vocês que fazem parte desse movimento, a Eva também, que o Ministério de Educação não só aceita o convite de caminhar junto, mas reitera também o convite a todo mundo e à sociedade brasileira para a gente possa caminhar juntos. Acho que ninguém é tão fraco quando tem a seu lado irmãos para compartilhar uma caminhada. Então a tarefa não é fácil, de construir um mundo diferente, de ter uma política efetivamente que mude para melhor a realidade social de todas as pessoas. Mas cabe a nós, enquanto pessoas comprometidas ou investidas em cargo, que trabalham em prol desses alunos, cada vez mais a gente faça essa corrente ética para trabalhar por dias melhores para os nossos irmãos. Obrigada. Bem, gente, nós teremos agora um intervalo, mas de repente alguém quer fazer alguma pergunta. Como agora teremos 30 minutos para começar as próximas atividades, daí uma ou duas perguntas, eu acredito que daria, professora. Você tem a fazer? Acho que dá para perguntar, dá para falar, dá para ouvir. Se diz que houve uma reformulação no sentido da programa de informática, que atendia escolas com 350 alunos, e não é bem a realidade dos APAIs. Qual é o número agora? Não, você quer falar, Iva? Porque a Iva participou bastante conosco dessa negociação, qual foi o critério que a gente definiu aqui. Nós definimos etapas, fases, né? A, B, C, 1, 2, 3. Mas não saiu nada complicado. Não saiu porque, veja bem, nós fizemos assim, antes o modelo, como a professora Marilene disse, existe o programa do Proinfo, que tem uma proposta, são 12 computadores. Então a proposta inicial era para atender as APAIs com mais de 350 alunos. Então nós elencamos, quer dizer, de acordo com o número de alunos que nós temos registrados na federação, a gente selecionou, não me lembro, acho que eram 33 para as APAIs, se não me engano, né, Maria Helena? Nós selecionamos as APAIs que estavam com esse número de alunos. No segundo ProInesp, então a gente propôs, a professora Marilene, e ela aceitou, que então a gente dividisse fizesse além então nós colocamos assim, laboratório 1, laboratório 2, laboratório 3 e laboratório 4? ABC.
A, B, C, então foram 3 só, isso. Então o 1 permanece o laboratório com 12 computadores, continua sendo para as escolas grandes. O laboratório B, se eu não me engano, ele tem 9 computadores, então já é para a escola de médio porte. E o laboratório C, ele tem 6 computadores, então já são para as escolas pequenas. Então a gente pôde, em conjunto com a secretaria, quer dizer, com o programa da secretaria, atender com o segundo PROINESP um determinado número de escolas grandes, um número de escolas médias e um número de escolas pequenas. No próximo que deve acontecer, não sei, talvez a gente discuta novamente, mas me parece que a gente vai poder novamente, se prevalecer, atender mais algumas escolas grandes que ainda não ganharam, outras escolas médias e outras escolas pequenas. Então assim a gente está atendendo a todos, embora não vamos contemplar todas as escolas pequenas e nem... Aí a gente estipulou também quantos alunos para a escola média e até quantos alunos para a escola pequena. Mas eu não tenho esses dados aqui comigo. Então foi uma forma que a gente encontrou de poder ir atendendo a todos, né? No seu site tem? Tem? Aí entrando... Olha, não, essa... Está acontecendo agora, desculpe, está acontecendo agora aqui uma reunião paralela do PROINESP, tá? O pessoal está lá participando e certamente a gente vai um pouco também, se for o caso, rediscutir esse critério. Agora a gente tem uma boa notícia para vocês, eu acho, não sei se já foi colocado. Existe um programa do governo chamado FUST, é Fundo de Universalização das Telecomunicações, tá? E esse FUST, eles vão colocar, a Federação das APAES colocou um projeto lá, tipo, para todas as escolas, não só das APAES, mas outras escolas também, que eles vão dar computadores e vão ligar essas escolas todas na internet com algo que é interessante, porque ligar a internet significa um custo que é do telefone, né? Mas isso também vai ser coberto pelo FUST. Então a gente... Fundo de Universalização das Telecomunicações. É o programa do Ministério das Comunicações. Como é que eu faço para acessar? Não, olha, certamente vou dizer uma coisa para vocês. Quem está à frente desse trabalho é aqui a federação, que está negociando com o Ministério das Comunicações. Eles, assim que eles tiverem toda essa informação, talvez eu não devesse estar falando isso, mas eles com certeza vão dizer isso tudo para vocês. Então vamos rezar para que isso daqui dê certo. Mas eu acredito que sim. Teve um grupo de trabalho também, grupo de trabalho de educação digital, que também colocou nesse grupo de trabalho, que é do governo, uma ação que seria para aproveitar experiências bem-sucedidas, já desenvolvidas, como é o caso do PROINFO para as escolas da rede pública, e o PROINESP, que também é uma consequência do programa do PROINFO para as escolas não governamentais que trabalham em parceria com o Ministério de Educação. No primeiro momento do programa do PROINESP, a gente atendeu só as APAES, ou a área da deficiência mental. Esse ano, nós já colocamos a área da deficiência auditiva e visual, nos pediram, e para esse ano agora que vai começar essa negociação, que inclusive é fruto dessa reunião aí, a gente vai cada vez mais ampliar o programa. Mas eu acho que em breve a gente terá boas notícias. Por enquanto eu não sei te falar. Gente, com relação a esse programa junto ao Ministério, a gente fez uma proposta, a Federação encaminhou uma proposta, depois foi para consulta pública, nós entramos na consulta pública, demos a sugestão também, então nós estamos agora aguardando, temos assim, em off, alguma coisa já positiva, né, Marilene? Mas ainda não temos nada oficial, isso não está na internet. Agora está um projeto nosso lá, inclusive a gente pedindo a nossa sugestão à consulta, nós pedimos que
que a doação, que o programa seguisse o exemplo do programa do MEC, que passasse via secretaria, já que tinha uma proposta, não precisava ficar criando outra proposta, ela está indo bem, né? Então a gente queria a mesma coisa, e assim a gente poderia atender a todas as APAES, já que a informática se caracteriza hoje uma grande possibilidade de ações pedagógicas, né? Mais 2 perguntas, tá, gente? Meu nome é Daniela Pereira, eu sou coordenadora de educação especial da Secretaria do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. E eu quero parabenizar, né, todo esse trabalho que foi mostrado aqui, e fiquei preocupada porque eu queria ouvir um pouco sobre o apoio que é dado à questão da educação especial dos municípios. Uma vez que é complicado o repasse de recursos por parte do Estado, dos estados. Né? Eu queria saber assim, qual a posição da Secretaria em relação ao município. Eu acho que você não pode ficar preocupada, não. Bom, nós temos um programa de expansão da educação especial, não posso falar para você, porque é matéria de municipalização. O meu ponto aqui está dizendo que eu não posso falar. É porque no início que a gente começou com esse programa, a gente chamou o programa de municipalização da educação especial. Deu uma tremenda confusão. Porque estavam dizendo, o MEC vai se afastar do programa, agora vai ficar no município, não dá dinheiro. Aí botamos o nome do programa. Expansão e melhoria da educação especial. Bom, não fala no município, né, Marlene? Pode falar. Marlene diz que pode falar. Só não pode falar municipalização. Esse programa nós tínhamos como meta inicial implantar a educação especial em 1.500 municípios brasileiros. Nós já estamos em 3.750 municípios brasileiros. Dentro do programa de inclusão ou de expansão da matrícula, hoje o último censo educacional mostra uma tendência muito grande de aumento da matrícula nas escolas da rede pública, nos municípios brasileiros, e o estacionamento não houve diminuição, mas o estacionamento do número de matrícula nas escolas da rede, nas escolas especiais, tanto filantrópica, nas APAES, Pestalozes e outras, quanto nas escolas da própria rede. Isso demonstra que o sistema educacional está absorvendo, está aceitando esses alunos. Tá? Então, o programa existe, tem verba para isso. Eu esqueci de falar sobre esse mais aqui no Macaba, que é um programa nacional que a gente tem, um foco de atenção da educação especial hoje é trabalhar com o professor do ensino regular. Então, a gente tem um programa nacional que tem material na área de deficiência mental, visual, auditiva, de superdotado e de deficiência múltipla. É um programa semipresencial, tem aulas à presenciais e aulas à distância, tem todo o material à disposição. Aí tem material impresso, vídeos e como é que se desenvolve o programa. É só o município fazer um projeto que a gente tem recursos bloqueados para implementar, para atuar. E tem recursos também para adaptação, para capacitação, para material didático, tudo isso que agora as normas de financiamento já devem ter sido publicadas, que você já pode, sim, acessar a internet e apresentar os projetos. Mas tem programas e recursos específicos para isso. Está aqui com vocês sentadinha aqui a professora Maria Helena Novaes Miller, que é uma alta especialista em superdotada, é consultora da educação especial, é uma pessoa de renome, tem uma história longa na educação especial e não só isso. É uma pessoa realmente valorosa, tá? A Valorícia, ela foi embora, não está mais aqui. E não só a deficiência, mas a educação como um todo. Né? Prova disso é o Fundeb, que está Bolsa Escola, o Fundeb, TV Escola, todos os programas que estão sendo implementados para melhoria da qualidade. O ensino fundamental
infantil. No dia se este tiver, eu gostaria de saber se já existe processo da média para contemplar essas crianças, porque se o governo quer, o cidadão como um todo, tem que partir pelo processo de habitação infantil. Eu sei que tem uma ampla negociação lá para estender o FUNDEP, para a educação infantil, para jovens e adultos e também para a educação especial. E para a educação especial a situação está praticamente resolvida, a gente está caminhando e está discutindo também. Falei que eles têm que acessar a internet para pegar o formulário, as normas de financiamento. Viu? Então essas coisas estão sendo encaminhadas para ter uma solução. Há uma pressão muito grande do país inteiro para incluir a educação infantil, mas ele foi pensado inicialmente para o ensino fundamental, porque é a faixa de obrigatoriedade escolar. O ensino fundamental é obrigatório e a educação infantil ainda é desejável. Mas o Ministério tem trabalhado para universalizar também a educação infantil, e aí eu tenho certeza que eles vão instituir um programa para isso. Então, o ministro Paulo Renato ele é muito antenado com essas coisas, né? E tem feito propostas assim, que realmente modificam o cenário educacional brasileiro, tem colocado o país num ponto de destaque muito grande. Quando nós fizemos a avaliação dos 10 anos da educação para todos, o Brasil foi o único país que cumpriu a meta estabelecida naquela reunião de Jantier. Então tem muitas coisas acontecendo que dão essa melhoria na qualidade do ensino. Ele não está bom ainda, mas a gente vai chegar lá, está caminhando. Bem, gente, é o seguinte, o pessoal, a equipe técnica aqui precisa arrumar um espaço para as mesas redondas que já vão começar agora, 15h30. A gente sabe que vocês têm 1000 perguntas para fazer, é um grande momento onde as pessoas estão aqui visível, não só estão aqui presentes mesmo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eu gostaria de agradecer de coração a participação da professora Marilene. Muito obrigada, Marilene, por ter participado com a gente, dado todas essas informações e trazido assim de perto as tuas ações e o que pensa o Ministério da Educação. Obrigada.